Olá pessoal, professor Vinícius aqui. Vamos resolver então o exercício 3 da nossa atividade prática, tá? Lembrando mais uma vez que esta é a maneira que eu estou resolvendo, tá? Não necessariamente é a melhor maneira, não necessariamente é a pior maneira, tá? Mas é uma maneira que vai ser eficiente, tá? Eu não estou fazendo nenhum exercício aqui que está funcionando, mas que é completamente ineficiente em tempo de execução ou de uso de memória. Tá? Então é uma maneira eficiente, mas que talvez vocês tenham até criado outras maneiras melhores de resolver do que a que eu fiz. Ok? Então o exercício 3 é o do quadrado mágico. Dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos da diagonal principal e secundária são todas iguais. Dada uma matriz quadrada, m por m, porque é quadrada, né? Então os dois valores são iguais. Verifique se é um quadrado mágico fazendo um algoritmo, tá? Aqui embaixo eu coloco um exemplo de um quadrado mágico 3x3. Só que veja, o primeiro detalhe do exercício é não se atentem a fazer o exercício só para uma 3x3. Façam para um tamanho qualquer da matriz, tá? E isso é uma característica muito importante que vocês têm que ter em mente quando vocês estão desenvolvendo um algoritmo, tá? Nunca pensem no cenário específico que vocês querem resolver. Sempre pensem em resolver o problema mais genérico possível. E aqui a gente vai, embora eu tenha colocado este exemplo aqui, né, é só um exemplo, vocês têm que pensar que caso o usuário queira digitar uma matriz 100% e verificar se ela é quadrado mágico, ele tem que poder. E é isso que eu quero que vocês façam aqui, tá? O usuário defina o tamanho da matriz dele e aí verifica se é quadrado mágico. Então vamos ao nosso algoritmo. Tá? Então eu estou com a estrutura básica aqui. Vou fazer da maneira que a gente tem feito e que eu tenho resolvido todos os exercícios, tá? Do zero. Então eu não resolvi o exercício antes, a gente vai resolvendo junto ele aqui agora do zero, tá? Então o que eu vou começar fazendo? Matriz, né? Então eu vou fazer um define para m, né? Porque o exercício fala m por m, né? Que é a dimensão da nossa matriz. Então ela é quadrada, o número de linhas e o número de colunas vão ser exatamente o mesmos, tá? O mesmo. Então esse m aqui vai ser o limite máximo da nossa matriz, tá? Eu posso ter no máximo uma matriz 100%. Vou deixar aqui, beleza. Não significa que a gente vai trabalhar com uma 100%, tá? Isso daqui é só o nosso limite máximo. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamada matriz, e ela vai ter dimensão m por m. Só que veja, do jeito que eu estou declarando a minha matriz, ela vai ser 100% sempre. 100% sempre. Mas o exercício ele quer que o usuário digite o tamanho da matriz dele, né? Se eu quero só uma 3x3, eu posso conseguir uma 3x3. Se eu quero uma 5x5, eu posso conseguir uma 5x5, tá? Então aqui, quando eu declaro essa matriz, eu estou só alocando o espaço na memória dela em um limite de 100%. Mas o usuário vai poder escolher um valor menor se ele quiser, tá? Isso aqui é uma característica de matriz, que é o fato de que você está sempre alocando todo esse bloco de dados de uma vez só. Mesmo que você vai utilizar menos do que tudo isso aqui, você vai alocar e gastar memória além do necessário, tá? Essa é uma característica de matriz e uma característica de algo que a gente chama de alocação estática de memória, tá? Depois vocês vão aprender em outras disciplinas como alocar dinamicamente isso aqui, e aí fica mais interessante a manipulação. Mas o conhecimento que vocês têm agora, a gente tem que fazer dessa maneira. Criei a minha matriz. Ok. Agora eu vou pedir para o usuário digitar o que ele quer. Então, printf, eu quero o seguinte. Digite a dimensão da sua matriz quadrada. Então a matriz vai ser quadrada, ele vai digitar uma dimensão só, que vai valer tanto para a linha quanto para a coluna. Scanf, underline S, percentual de, vírgula. Bom, eu não declarei uma variável para isso, né? Preciso de uma variável justamente para receber o tamanho da minha matriz. Então eu vou criar aqui tam de tamanho, tá? Então eu coloco o e-comercial tam. Só que veja, eu não posso ultrapassar o meu valor DM, né? Se o usuário digitar uma matriz 150 por 150. Poxa, mas meu limite é 100. Vai dar erro.
Então eu precisaria fazer uma validação, prender o usuário num loop aqui até que ele digite um valor válido entre 1 e o valor dm. Se ele digitar 0, uma matriz de dimensão 0 não existe. Se ele passar do tamanho que eu coloquei aqui, vai dar erro. Então eu tenho que forçar que ele não digite algo errado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto, vou fazer um laço de repetição aqui, enquanto tamanho, deixa eu só colocar outra chave, outro parênteses, tamanho, enquanto o tamanho for menor do que 1, ou o tamanho for maior do que m, que é o valor que eu digitei lá, o usuário vai ter que digitar algo certo. Ele vai ficar preso aqui até ele conseguir avançar. Tá? Eu até posso colocar uma outra mensagem aqui, colocando dimensão inválida. Dimensão inválida, barra n, digite a dimensão da sua matriz, tá? Então se eu ficar aqui, ó, se eu mandar rodar esse algoritmo agora, eu vou ficar tentando digitar uma dimensão certa. Ó, se eu tentar digitar uma dimensão 0, que não funciona, inválido, digita uma certa. Ah, eu quero uma matriz 200 por 200. Inválido, por quê? Porque meu limite é 100. Agora eu quero uma matriz de 10 por 10. Opa, daí ele avançou e encerrou meu programa, né? Ele encerrou porque eu não fiz mais nada ainda. Beleza, agora como que eu faço uma varredura na minha matriz? Deixa eu mostrar aqui pra você, só pra gente não esquecer. Ó, seguinte, eu tenho uma matriz aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que eu tava relembrando a lógica da diagonal secundária antes da gente fazer o exercício. Depois a gente entra nesses méritos. Então é o seguinte. Aqui eu tenho uma matriz, tá? Onde eu tenho, o exemplo aqui é uma matriz quadrada, 3 por 3, né? 3 linhas por 3 colunas, só que como isso daqui é a linguagem C, a gente sempre começa a primeira posição, o primeiro índice no 0. Então a matriz 3 por 3 vai ter linhas, né? Linhas é I de 0 a 2 e J, colunas, vão de 0 a 2, né? 0, 1, 2 são 3 valores, 0, 1, 2 são 3 valores, tá? Então aqui eu representei a matriz graficamente, né? Onde eu tenho as linhas aqui e as colunas aqui em cima. Então eu tenho 0, 1, 2, 0, 1, 2. Se eu tivesse uma matriz 10 por 10, eu ia do 0 a 9, tanto na linha quanto na coluna, tá? Então, cada posição da matriz é duplamente indexada, ou seja, tem um índice de linha e um índice de coluna. Se eu quiser acessar a primeira informação da minha matriz, eu tenho que acessar a linha 0, coluna 0. A segunda, linha 0, coluna 1. Terceira, linha 0, coluna... Opa! Coluna... Não, tá certo. Linha 0, coluna 2, tá? Então a primeira linha inteira, variando o número da coluna. Desço para a próxima linha. É a linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E a última é linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Então eu tenho que varrer a minha matriz, passar elemento por elemento, do primeiro ao último, para mim fazer o preenchimento dela. Tá? Fazer o preenchimento da matriz. Então vamos fazer isso. Vamos começar o nosso programa preenchendo essa matriz. E para mim preencher, eu tenho que fazer uma varredura. Varrer vetor e matriz é fazer laço de repetição. O número de laços de repetição que eu coloco, alinhados, depende de quantos índices eu tenho. Então um vetor eu tinha um índice só, era um laço. Matriz, 2 índices, 2 laços, tá? Se eu tivesse mais do que 2 dimensões, que pode acontecer, daí a gente chama de tensores, a gente tem que ter 3 laços, 4 laços, 5 laços, tá? A linguagem C não trabalha muito bem com mais do que 2 dimensões, mas se você for lá para o Python, por exemplo, você trabalha bem mais simples de trabalhar com 3, 4 dimensões, por exemplo. Ok, então eu preciso do seguinte, eu vou fazer o meu... Vou colocar aqui, ó, printf. Começar colocando um barra n aqui já. E vamos colocar digite sua matriz. 2 pontos, barra n. Então a partir daqui é a nossa matriz. Eu vou fazer os 2 laços de repetição para varrer linha e para varrer coluna, tá? Então eu já vou colocar aqui ó, os 2 laços. Já abri e fechei ele. O primeiro vai ser a varredura de linhas e o segundo vai ser as varreduras serão as varreduras de colunas. Vou utilizar I para linha
e vou utilizar o J para a coluna depois. Então o I eu começo em 0, né? Por quê? Porque o nosso primeiro índice é o 0. E eu vou ir até o quê? Qual que é o meu final? O meu final não é M. Por que não é M? Porque o meu final é o que o usuário digitou aqui, ó, é TAN. Eu vou ir até TAN. Tá? Se o usuário digitou 100, vai ser 100. Se ele digitou 3, vai ser 3. E aqui vai ser a mesma coisa. Int j igual a 0, ponto e vírgula, j menor que TAN, ponto e vírgula, j mais mais. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar para o usuário uma informação para ele saber o que ele está digitando. Então vamos colocar um printf e colocar digite, eu quero escrever na tela algo como digite o valor da posição 00, digite o valor da posição 01. Eu quero mostrar os índices para ele na tela, tá? Então eu vou colocar digite o valor vou colocar assim, ó, M, vou abrir e fechar os colchetes e aqui dentro eu vou escrever os números, ó. 0, 1 e o 2, tá? Vou colocar assim. Digite o valor de... Tananã. Aí eu coloco o I e J. Ou seja, esse percentual D vai ser substituído pelo I, esse percentual D vai ser substituído pelo J. Depois disso eu faço um scanf underline S, onde eu leio percentual I. Aqui, ó, pessoal, quando eu estou falando de números inteiros, tanto faz percentual I quanto percentual D que eu coloquei aqui, tá? Bom, eu estou usando D, vou continuar usando D, só para não misturar, mas é a mesma coisa. E comercial, o nome da minha variável é matriz no índice I J. Aqui é bom colocar... Bom, vamos tentar rodar para ver. Eu ia colocar um barra N, mas acho que não preciso. Digite a dimensão da sua matriz. Eu vou criar uma matriz 3x3, tá? Então, digite o valor do 00. 00. Então eu vou digitar lá, valor 1 para 00, passei. 01. Ó, passei. 02. Desci da linha. 10. 11. 12. 20. 21. 22. Tá? Digitei os 9 valores porque é uma matriz 3x3. Tá? Povoei a matriz. Eu vou replicar esse código aqui e vamos imprimir a matriz na tela, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou apagar isso aqui, vou colocar matriz digitada. E matriz digitada, eu vou ter que varrer a matriz de novo, começar lá do início, né, da posição 00, só que agora eu vou imprimir ela na tela. Então eu não preciso desse scanf, eu só vou fazer um print. Então eu vou colocar... A gente vai imprimir só a matriz, né, só o número dela na tela. Então a gente vai colocar a impressão aqui, ó, matriz IJ, o número dela vai entrar aqui. E a mensagem que eu vou colocar na tela vai ser outra. Vamos colocar só o valor direto, tá? Só o valor direto, e para isso eu vou colocar aqui percentual D. Então eu faço a impressão do valor na tela, dou um espaço, tá? Esse espaço é importante para não grudar os itens, não colar eles junto na tela, tá? Coloco o item, o número que eu digitei, que é esse aqui, dou um espaço. Coloco o número, dou um espaço. Coloco o número, dou um espaço. Só que eu quero dar um Enter também, né? Eu quero imprimir a matriz assim, ó. Eu cheguei no final da linha, eu quero dar um Enter e ir para a próxima linha. Cheguei no final da linha, eu quero dar um Enter e ir para a próxima linha. Como que eu dou um Enter? Barra N. Só que daí eu tenho que colocar esse barra N aqui, ó. Por quê? Porque esse laço interno aqui vai andando nas colunas, né? Então, ó, eu tô na mesma linha andando nas colunas. Então eu só dou um espaço para imprimir os números, tá? Quando eu cheguei no final, na última coluna, eu desço para a linha de baixo usando uma quebra de linha aqui, tá? Então vamos fazer a impressão disso aqui na tela. Ó, digite a dimensão da matriz, 3x3. Vou digitar 9 valores aqui, tá? Ó, digitei, e a matriz digitada tá aqui, ó. Um número, um espaço, um número, um espaço, um número, um espaço, deu uma quebra de linha, próxima linha, chegou no final, deu uma quebra de linha, próxima linha. Se eu não tivesse dado a quebra de linha, ele teria impresso a matriz tudo numa linha só. Teria ficado como se fosse um vetor. Ok, então eu já li a matriz e imprimi ela na tela. O que eu vou fazer agora?
vamos começar a verificar, né, as contagens. Então eu preciso contar, somar todas as linhas, somar todas as colunas, somar a diagonal principal, somar a diagonal secundária. Tá? Então vamos começar aqui. Vou colocar aqui, ó. Somas. Eu vou varrer a minha matriz novamente, pela terceira vez, tá? Só que daí eu vou apagar esses prints aqui e esses prints e esse print aqui. Então eu vou ter que varrer a minha matriz e eu vou ter que criar algumas variáveis agora, vou colocar aqui, para receber as somas, né? Porque depois eu tenho que comparar tudo. Todas essas somas têm que ser iguais. Tá? Senão não é quadrado mágico. Então, ó, eu vou ter uma soma diagonal principal, eu vou ter uma soma diagonal secundária, eu vou ter uma soma... Não, aí que tá. Eu vou ter que ter... Tá, peraí. Eu vou ter uma soma da diagonal principal, vou inicializar em 0. Eu vou ter uma soma da diagonal secundária, que eu vou inicializar em 0. Agora eu vou ter que ter o quê? Veja, eu vou ter que ter um vetor para armazenar a soma de cada linha e um outro vetor para armazenar a soma de cada coluna. Então eu posso armazenar a soma da primeira linha no índice 0 do meu vetor, a soma da segunda linha no índice 1 do meu vetor, a soma da terceira linha armazeno no índice 2 do meu vetor. A mesma coisa para a coluna, tá? Então eu somo uma linha inteira, jogo numa posição do vetor. Somo a próxima linha, jogo na posição do vetor. Mesma coisa da coluna. Somo a coluna inteira, jogo numa posição do vetor. Somo a coluna inteira, jogo na posição do vetor, tá? E eu não posso jogar tudo numa variável só, por isso que eu preciso de um vetor para salvar tudo isso. Então eu vou colocar soma, soma L, que vai ter dimensão M também, né? Porque eu posso ter no máximo 100 linhas. E uma soma coluna de dimensão M também. Ah, tá. É bom eu inicializar tudo com 0. Eu posso inicializar tudo com 0 assim, ó. Abre e fecha chaves. Assim eu inicializo todos os elementos do meu vetor com 0. Sem precisar fazer uma varredura de um laço. Tá? Então eu tenho tudo aqui. Se todas essas somas forem iguais, eu tenho um quadrado mágico. Caso contrário, eu não tenho. Vamos começar aqui pelo mais fácil, que é a soma da diagonal principal. Descer lá. Então aqui, ó. Somas, eu vou testar. Como que eu sei que eu estou na minha diagonal principal, pessoal? Ó, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu preciso encontrar uma lógica onde eu preciso encontrar os meus elementos da minha diagonal principal. E caso o elemento seja da diagonal principal, eu somo eles naquela variável. Ó, onde é que está a minha diagonal principal? Não está aqui, ó, vou pintar. Está aqui esse elemento, esse elemento, esse elemento. Tá? Essa é a minha diagonal principal. Eu venho assim, ó, faço um traço aqui, ó, de cima para baixo, na diagonal. A diagonal principal, se eu olhar para o índice dos meus elementos, tem uma lógica bem definida. A lógica disso é o quê? Ó, veja, o primeiro índice é o 0, 0. O segundo é 1, 1. O terceiro é 2, 2. Se eu fosse seguir, continuaria 3, 3, 4, 4, 5, 5. Então a lógica da minha diagonal principal é... Né, a minha diagonal principal, a lógica dela é o índice I ser igual ao J. Quando o I for igual a J, ou seja, o número da linha for igual ao da coluna, eu tenho a minha diagonal principal. Tá? E é isso que a gente vai verificar. A gente vai buscar agora, fazendo a varredura, pela condição de I ser igual a J. Se I for igual a J, eu estou na minha diagonal principal. Ó, vou até colocar aqui. DP, diagonal principal. Se eu estiver na diagonal principal, o que eu faço? Eu pego a minha variável de soma da diagonal principal e incremento nela mesma, tá? Eu incremento o quê? A minha matriz no índice I, J. Então eu vou somar os elementos da minha diagonal principal. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, ó, esse mais igual, fazer esse mais igual é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, literalmente a mesma coisa que escrever soma dp é igual a ela própria mais a matriz, tá? Não vou colocar os índices aqui. Então isso aqui
é exatamente a mesma coisa que colocar o mais igual, tá? Eu não preciso escrever o nome da variável e coloco um maisinho antes. É a mesma coisa. Então aqui eu somo a diagonal principal. Vamos utilizar o mesmo laço para fazer a diagonal secundária? Então eu vou colocar aqui um outro if. Não dá para ser no else, tá? Tem que ser outro if mesmo. E eu vou ter que testar a condição da diagonal secundária. Diagonal secundária. Qual que vai ser a condição da diagonal secundária? A diagonal secundária é um pouquinho mais chatinho, tá? Deixa eu apagar essas últimas coisas que eu coloquei aqui para a gente marcar a diagonal secundária. Então a diagonal secundária é essa aqui, ó. Eu faço uma marcação na diagonal da matriz, só que começando da direita para a esquerda, tá? Vejam, o que chama atenção nos nossos índices aqui? Agora eu não tenho mais I igual a J, ó. Aqui no meio, I é igual a J. Mas aqui, I é maior que J, aqui é J maior que I. Então se eu olhar, parece que eu não tenho uma lógica bem definida. Mas eu tenho. Qual que é a lógica? A lógica seria o quê? A diagonal secundária, ela sempre acontece quando, ó, diagonal secundária, ela acontece quando a soma do índice I mais J, soma do índice, não do valor, tá? A soma do índice I mais J for igual ao tamanho da minha matriz, por exemplo, meu M, menos 1. Essa daqui é a lógica, tá? Por exemplo, o elemento 0,2 aqui, ó, ele está na diagonal secundária. Por quê? Porque I mais J é 0 mais 2. 0 mais 2 dá 2. 2 é igual a M menos 1. O tamanho da nossa matriz é aqui, ó, M por M, 3 por 3. 3 menos 1, 2. Então deu 2 é igual a 2, verdadeiro, está na diagonal. Próximo elemento, 1 mais 1. Então antes a gente tinha, ó, 2 mais 0. Vou trocar de cor. A gente tinha aqui, ó, 2 mais 0 é igual a 3 menos 1, correto. Agora eu tenho 1 mais 1 ali, ó. 1 mais 1 é igual a 3 menos 1. Esse daqui era verdadeiro, esse daqui é verdadeiro, né? 2 é igual a 2. E o último elemento aqui é... Eu escrevi errado, né? Eu escrevi antes 2 mais 0, mas agora eu escrevo outro. 0 mais 2 dá 2, é igual a 3 menos 1? É. Então esses são os meus elementos da diagonal. Ok? Então eu vou colocar essa lógica aqui no meu if. Vou verificar se I mais J for igual ao tamanho da minha matriz, que nesse caso é tan, menos 1, eu tenho a diagonal secundária. E aí eu vou copiar essa parte da soma aqui, só que daí vai ser ds, né? Diagonal secundária, recebe ela mesma. Opa, como é que eu chamei essa variável? É ds maiúsculo. Então, estou fazendo a soma da diagonal secundária aqui. Tá? Então eu fiz no mesmo laço as duas diagonais. O que eu já poderia fazer? Poderia fazer não, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Agora eu vou pegar outro. Aqui, ó. Somas dp e ds. Agora eu vou replicar isso daqui para baixo para a gente fazer os vetores de somas das linhas, tá? Vou colocar aqui, ó. Somas linhas. E aí eu vou apagar o que eu tenho aqui dentro. Agora eu preciso de um vetor de linhas, onde eu armazeno o somatório de cada uma das linhas, tá? Então, onde é que eu vou fazer essa soma das minhas linhas? Como é que eu poderia fazer aqui? Vamos pensar. Então eu tenho meu vetor soma L. Então o meu vetor soma L, a gente vai fazer o quê? Ó, é simples assim, ó. Soma L no índice I, ou seja, na mesma linha, eu faço o quê? Pego o que eu já tenho lá, que começa em 0, e somo com a matriz daquele valor. Então eu vou pegando o valor da matriz, ó, o valor daquela linha da matriz e jogando no vetor naquela linha. O valor daquela linha jogando no... Ou melhor, a matriz naquela linha jogando no vetor naquela linha. A matriz naquela linha jogando no vetor naquela linha. Tá? Só assim eu já jogo nas linhas. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Só que é a soma nas colunas.
para fazer as somas nas colunas é a variável soma C. E aí eu vou ter que só trocar aqui, ó. Como é coluna, aqui é J. Então aqui eu tenho um vetor de linhas, aqui eu tenho um vetor de soma de colunas. Ok? Fiz tudo que eu precisava fazer? Fiz. Somei as diagonais, somei as linhas, somei as colunas. Ok? Agora, como eu já fiz tudo isso, eu preciso só comparar. Né? Então eu vou fazer essa comparação de que maneira? Então, todos esses valores têm que ser iguais. Caso um deles não seja igual, já pode encerrar o programa, né? Eu não preciso nem continuar testando o resto. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou começar testando as duas diagonais, tá? Então, se... Opa. If, né? If a soma da diagonal principal for igual à soma da diagonal secundária... Nossa, escrevi errado. A soma da diagonal secundária, a gente vai testar outras coisas, tá? Que, assim, se os dois valores forem iguais, se a soma da diagonal principal e da secundária forem iguais, a gente entra e pega qualquer um desses valores aqui, porque eles vão ser iguais, e começa a testar eles nas somas, tá? Mas caso esses dois já não sejam iguais, eu já posso encerrar o meu programa antes. Eu já posso colocar aqui, ó. Posso colocar um printf matriz não é quadrado mágico, tá? Então se eu fizer isso, se as duas não forem iguais, eu já não tenho quadrado mágico, eu já encerro. Agora, se as duas forem iguais, eu vou entrar aqui no meu if e vou continuar testando, tá? O que eu poderia fazer agora? Tá, eu sei que as duas são iguais, as duas diagonais são iguais. Vamos fazer uma outra coisa. Antes de testar as diagonais com as somas, vamos testar as somas entre si. Tá? Vou fazer o seguinte. Dentro desse if, eu vou fazer uma varredura, verificando todas as somas, se elas são iguais. Somas das linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma outra variável aqui em cima. Uma variável soma temp. Soma temp. Uma variável temporária de soma para armazenar uma das somas ali e a gente usar na comparação, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer a varredura no meu vetor agora, né? No meu vetor de somas, então é só um laço de repetição. Começando em 0. E indo até o tamanho e indo de 1 em 1. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Na verdade, vamos começar em 1, tá? Por quê? Porque eu vou começar em 1 e não em 0. Porque eu vou inicializar a minha soma temporária aqui com o primeiro valor do meu vetor, tá? Do meu vetor de somas de linhas. Então eu vou pegar o primeiro valor e jogar aqui. E daí eu vou começar a comparar com os próximos valores, tá? Então eu vou comparar se soma temp for diferente de soma L no índice I, significa que a gente já não tem um vetor, uma matriz, um quadrado mágico, tá? Então, se esse valor aqui, o primeiro, for diferente de qualquer um próximo, significa que eu não tenho quadrado mágico, certo? Ó, pessoal, então o que a gente tem que fazer aqui na hora de verificar essas somas, tá? A gente vai pegar, eu vou pegar essa variável temporária aqui,
Talvez nem precisasse ter criado ela, tá? Mas eu inicializo a variável temporária com a minha primeira soma, da primeira posição. E aí eu fico... Bom, vamos simplificar aqui um pouquinho. Vamos tirar essa variável temporária fora, que eu acho que vai só atrapalhar. Tá, o que a gente vai fazer? Eu tenho que comparar todas as somas entre si, né? Para ver se elas são iguais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um laço de repetição, começando no meu segundo elemento. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, soma das linhas. Então eu tenho uma matriz 3×3, deu 3 linhas, né? Então eu tenho 3 somas. Então eu vou verificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro valor lá e comparar ele com os próximos. Pegar o primeiro valor e comparar com o segundo, depois eu pegar o primeiro valor e comparar com o terceiro. Se tudo isso daqui for igual, significa que as minhas somas são iguais. Tá? Então eu vou pegar o primeiro valor aqui, o primeiro valor é esse aqui. E eu vou comparar ele com os próximos. Tá? Então eu estou só fazendo aqui, ó, sempre comparando o primeiro com os próximos. Se isso daqui der verdadeiro, significa que nós temos todas as linhas com o mesmo somatório. Tá? Agora, o que acontece? Se for diferente, ó, se der um valor diferente, significa que a gente já sabe que não tem quadrado mágico. E a gente pode encerrar o nosso programa aqui mesmo, nem precisa continuar. Então o que eu poderia fazer? Pegar esse print, jogar aqui, dizer que não é quadrado mágico, e dar um return 0 aqui no meio mesmo, ó. Porque daí o nosso programa encerra aqui e ele nem continua. Não faz mais nada, tá? Agora, se não acontecer isso, significa... Se nunca cair aqui dentro, significa que todas as linhas são iguais, tá? Daí a gente vai fazer a verificação das colunas. Então eu vou replicar isso daqui, só que a gente vai verificar as colunas, tá? Então eu vou varrer o vetor de colunas. Caso tenha algum valor diferente, já disse que não é quadrado mágico. Caso contrário, segue. E aí com isso a gente fez todas as validações, porque ó, as validações começam aqui. Se a diagonal principal e secundária não forem iguais, já disse que não é quadrado e encerra. Se forem iguais, vamos continuar testando, né? Aí aqui dentro a gente testa se todas as linhas são iguais. Se uma já não for igual, já cai fora. Aqui depois a gente testa se todas as colunas são iguais. Se uma não for, já cai fora. E depois disso ainda faltou a gente testar as diagonais com... Não, faltou a gente testar a soma das linhas com a soma das colunas e testar depois com a diagonal, né? Então vamos seguir aqui, ó. Depois que a gente verificou todas as linhas e colunas, eu vou fazer um if, verificando se a soma da coluna no índice 0, porque todos vão ser iguais já a partir desse momento, do índice 0 for... Vamos começar com as linhas aqui. Se a soma das linhas for igual à soma das colunas, se a soma das linhas for igual à soma das colunas, e a soma das linhas for igual a uma das diagonais, porque até nesse ponto as duas já são iguais, né? Se for igual, se isso daqui acontecer, nós teremos um quadrado mágico. Caso contrário, nós não teremos um quadrado mágico. Tá, então aqui eu vou colocar não teremos um quadrado mágico, e aqui eu vou colocar, acho que esse return não precisa. Vou colocar aqui em maiúsculo, matriz é um quadrado mágico, tá? Então acho que aqui eu fiz todos os testes possíveis, certo? Já retomamos eles, vamos ver se está funcionando. Vou digitar uma matriz 3×3 e vou digitar aqueles valores que eu coloquei antes, que não vai ser um quadrado mágico, tá? Então a matriz digitada não é um quadrado mágico, era esperado. Agora vamos digitar essa mesma matriz aqui, ó, que eu coloquei aqui, tá? Essa matriz. Então vamos lá, vamos testar. Matriz 3×3, vou colocar lá, ó. 807.
Então, 8, 0, 7. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 3, 10, 2. 3, 10, 2. Ó, matriz digitada é um quadrado mágico. Tá? Funcionou então. Retomando o que eu fiz aqui então, lá desde o começo. Pedi o tamanho da minha matriz, que pode ser até uma 100 por 100. Pode ser uma 1 por 1 também. Né? Se eu digitar uma 1 por 1, será que vai dar certo? Eu quero uma matriz 1 por 1. Qual que vai ser o valor? 5. É um quadrado mágico. Por quê? Porque eu só tenho um valor, né? Então todas as dimensões e tudo vai ser sempre o valor 5. Ok, pessoal. Então agora, o que eu fiz? Eu li a minha matriz, imprimi a minha matriz na tela, montei o vetor... Não. Verifiquei a soma da diagonal principal e da diagonal secundária. Criei o vetor de somas das linhas. Criei o vetor de soma das colunas. E depois aqui, ó, eu vou colocar aqui é a validação. Validação. Que validação é essa? Para ver se é um quadrado mágico ou não. Tá? Então eu começo verificando se a diagonal principal e a secundária são iguais. Se não for, já cai lá no else e já vai embora. Não precisa fazer mais nada. Agora, se for, a gente continua testando. Então a gente pega as somas de todas as linhas e verifica se as linhas são todas iguais. Se as linhas não forem iguais, já diz que não é quadrado mágico e já encerra o programa aqui, ó, já faz um return 0 aqui mesmo. Se as somas das linhas forem iguais, vamos testar as somas das colunas. Mesma ideia. Se tiver coluna diferente, já encerra o programa aqui. Se não, segue para esse if aqui. Nesse if aqui, eu faço o teste final, que é, bom, eu já sei que todas as linhas são iguais entre si, todas as colunas são iguais entre si, mas a gente precisa ver se as linhas e as colunas são iguais, então eu testo aqui, e se as linhas e colunas são iguais às diagonais. Então eu estou testando aqui, ó. Por que eu não estou testando com a diagonal secundária mais? Porque eu já testei lá no começo, ó. Eu já sei que a principal e a secundária são iguais, eu não preciso testar de novo aqui. Então é só eu testar uma das duas, né? Eu poderia ter usado, inclusive, DS aqui, tá? Ia ser tanto faz. Então eu testo também se as linhas e a diagonal principal são iguais. Se forem, aí sim tem um quadrado mágico, tá? Quadrado mágico. Se eu quiser, posso até imprimir o somatório de cada uma das linhas aqui, é só colocar no print. E é isso, tá, pessoal? Então esse aqui foi o exercício do quadrado mágico. Não sei se foi a melhor solução de todas, mas foi a solução que eu encontrei aqui agora pra gente resolver ele. Até mais.